Oi pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender a usar uma biblioteca para a gente fazer administração remota de dispositivos de rede, conhecida como NetMico. Então a gente vai fazer a configuração aqui no roteador, que está configurado na nuvem. Eu coloquei um dispositivo Cisco aqui e habilitei aqui a CLI desse dispositivo, né? E a gente vai fazer a configuração dele, mostrar como a gente pode usar o NetMico, que é uma biblioteca multivendor em Python, para a gente poder acessar esse dispositivo via SSH e enviar comandos para esse dispositivo. Aqui eu estou na página do NetMico, né, onde a gente tem aqui o comando de instalação, está na versão 4.2, que ele mostra que a automação de rede é um passo importante, né? E como a gente pode fazer essas conexões usando dispositivos de rede e Python. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar esse dispositivo R1 que está aqui na topologia. Simplesmente eu coloquei um dispositivo de router aqui, um roteador ligado à nuvem, e aqui eu estou com a CLI do router já aparecendo para mim. Então aqui eu vou entrar no modo de configuração global, conft modo de configuração global agora, né? Primeiro modo de configuração privilegiado, enable, depois modo de configuração global. A gente percebe que que a gente quer fazer, né? Primeira coisa, a gente quer pegar aqui um IP nessa interface Giga 00 que seja dentro da minha rede local. Eu quero poder, a partir da minha máquina hospedeira, conseguir acessar essa interface, para a gente poder fazer um SSH por meio deste IP. Então, qual que é a estratégia? A gente vai colocar essa interface, a Giga 00, para pegar um IP via DHCP. Para a gente fazer isso, a gente entra na interface, face Giga 0/0, a gente coloca que o IP address dela vai ser por via DHCP. E aí eu faço um no shutdown para ligar a interface, né? A gente vai receber aqui alguns debugs aqui do console, né? Algumas informações, onde a interface estava desligada, ela passou do estado, ela foi para o estado up, né? E logo aqui ela vai pegar um endereço IP. Ela pegou esse endereço aqui, ó, 92.168.0.34 dentro da minha rede local aqui. Eu posso perceber, pessoal, que se eu fizer um comando show IP interface brief, a gente percebe que a interface Giga 00 é a única interface que está ligada e pegou o endereço 92.168.0.34 como a gente tinha programado, né, via DHCP. A gente consegue ver, pessoal, que se eu abrir um novo terminal aqui na minha rede, dentro do meu notebook, né, da minha máquina hospedeira, eu consigo fazer um ping para esse endereço, provando, né, que a minha máquina hospedeira agora está tendo conexão com esse router aqui, o R1. Então a ideia agora, já que a gente está pegando um IP, antes de a gente falar como a gente pode fazer o NetMico acessar esse dispositivo, a gente tem que configurar o SSH nele. A gente sabe que as configurações de linha de acesso remoto, elas não são habilitadas por padrão em dispositivos de rede. A gente precisa habilitar. E aí, uma vez que a gente está no router, a gente entra no modo de configuração global, conft, a gente vai dar um nome aqui para ele, né? Hostname, vou chamar ele de R1, como aqui do cenário, como está aqui no cenário. Vamos colocar um nome de domínio, né? Domain name, vamos chamar de teste.com. Vamos chamar aqui a versão. Primeiro, né? Vamos colocar aqui para gerar as chaves de criptografia, cryptokey generate RSA. Vamos colocar tamanho de chave 2048 bits. Ele vai gerar chaves RSA, né, para poder fazer o SSH. Vou colocar também que a gente vai usar a versão IPSSH version 2, a versão 2 SSH. E aí agora a gente vai configurar de fato as linhas de acesso remoto, né, que são as chamadas linhas VTY. Então vou colocar aqui do console 0 ao 4, a gente vai colocar que o modo de transporte de entrada dessas linhas de acesso remoto vai ser via SSH. A gente não vai usar o Telnet por questões de segurança, né? Eu vou permitir um login local aqui para a gente poder fazer o acesso a partir de um usuário que a gente vai criar agora, né? Então
eu vou entrar no modo de configuração global e vou criar um username para fazer o acesso remoto. Vou criar um usuário chamado admin, e aí eu dou privilégio 15 para ele, né, privilégio total para esse usuário, e crio uma senha aqui, né, password. Aí eu vou criar uma senha, secret@10, por exemplo, né. Então, criei um usuário admin que vai ser usado para fazer acesso remoto, né, com essa senha. Então, pessoal, aqui eu posso sair desse roteador e salvar. Pronto, a gente já terminou a configuração do SSH, né, já foi gravado em disco aqui, né, e ele está pronto para receber informações do NetMico, né. Para acessar o dispositivo, pessoal, eu preparei aqui um código em Python, né, usando o Jupyter Notebook. E aí, como é que a gente usa o NetMico para acessar esse dispositivo? Primeira coisa, a gente tem que instalar, né? Então, pip3 instala o NetMico. Eu vou rodar essa célula aqui para a gente poder instalar, né? Eu já tenho aqui o NetMico instalado, então ele já está falando para mim que o requisito já está satisfeito. Para vocês, ele vai baixar o pacote NetMico, né? É responsável por permitir que a partir de uma máquina que está na rede eu consiga fazer acesso remoto no dispositivo de rede. Então, depois que a gente faz o download do pacote na biblioteca, a gente precisa importar classes, né? E a gente faz o import de classes do Connect Handler, né, para gerenciamento da conexão. Então eu vou rodar esse código aqui. E aí, pessoal, eu vou pegar o IP do dispositivo, né? Qual que é o IP do roteador que a gente fez o ping, né, da nossa máquina local? A gente percebeu que o IP dele é 192.168.0.34. Então, na hora que eu rodar esse código aqui, né, eu vou pedir o IP. Então, eu vou colocar o mesmo IP que eu consegui via DHCP na interface Giga00 de conexão aqui com a nuvem. Então, eu vou usar esse IP para fazer o acesso. E aí, uma senha. Eu estou usando aqui o getPass, né, para a gente colocar uma senha aqui que esteja oculta. Então, qual que é a senha que eu vou usar de admin, né, para acessar esse dispositivo? A gente viu que é o secret@10, né, que a gente configurou lá no roteador. Então tem que ser a mesma senha, tá, pessoal? Não pode ser senha diferente, tá bom? Aqui eu tô criando uma variável Cisco, que é um dicionário onde a gente tem chave e valor, né? Então eu tenho 4 chaves: tipo de dispositivo, o host, username e o password. Então eu tô usando aqui um Cisco OS. Qual que é o host que eu vou fazer esse acesso remoto? Estou usando aqui o endereço IP que a gente está pegando do roteador, esse IP address, do área admin e password que a gente digitou aqui. Só para a gente ver mesmo, dê um print aqui nessa variável Cisco, nesse dicionário, para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Primeiro rodar a célula de cima, agora essa aqui. Pronto, note aqui, pessoal, que realmente está todo o dicionário preenchido, né? Com as chave e valor esses quatro parâmetros, né? Então eu tenho aqui Cisco OS, o host, o username, admin e a senha secret@10. Para a gente abrir a conexão com o roteador, a gente chama essa classe Connect Handler passando essa variável do tipo dicionário, né, com o IP, com o usuário, com a senha, né? Então aqui eu vou rodar essa célula. E aqui no final, na terceira linha aqui, eu já pedi para printar, né, printar o prompt do dispositivo. Então ele conectou aqui na minha célula, né, no meu dispositivo 2.0.4, meu roteador, e já apareceu. Eu printei aqui também, né? Usei uma função chamada find prompt para mostrar a CLI daquele dispositivo. Então ele já mostrou aqui no modo de configuração privilegiado, R1, né? Exatamente o que a gente vê aqui. Ele trouxe isso aqui para o terminal do Jupyter, né? Para o console aqui dos resultados. Como é que a gente pode enviar um comando único, pessoal? A função sendCommand. Essa função sendCommand, o que a gente passa dentro aqui de aspas, a gente consegue enviar usando aquela conexão que a gente criou anteriormente. Então eu já estou usando aqui um comando 1, né, uma variável para armazenar essa chamada da função sendCommand, passando aqui um show IP interface brief. Então eu quero vir aqui no dispositivo e fazer isso aqui, ó, show IP interface brief, ter esse resultado. Então se eu fizer um sendCommand, já que eu estou printando para a gente poder ver, a gente recebe aqui as mesmas informações, né? A interface, deixa eu colocar um pouquinho para cá, a interface,
Aqui é a giga 00, né? 192.834, método DHCP, as outras 3 interfaces que estão desligadas. Então, posso enviar comandos com esse send command. Olha aqui para a gente mostrar a tabela ARP, né? Da mesma forma, né? Aqui eu estou mostrando a tabela ARP com o comando show IP ARP. Eu posso enviar uma lista de comandos, né? Então esse código aqui, eu posso colocar aqui numa lista, e eu coloquei lista de comandos, né? O nome da variável. Show IP route para mostrar a tabela de roteamento, show interfaces description, né? Para mostrar a descrição das interfaces. Aqui show clock para mostrar o relógio. Note que eu posso colocar comando abreviado, né, que também funciona. E aqui eu estou criando um for. Para cada um desses comandos dentro dessa lista, ele faz um send command, né? Ele envia o comando, né, para cada um desses comandos. Então eu posso colocar aqui vários comandos que eu quiser. Se eu rodar esse código de célula, ele enviou aqui o show IP route, mostrou a tabela de rotas, né? A tabela de rotas do meu dispositivo. Depois ele mostrou as descrições das interfaces, né? Só giga 00 está up. Depois eu mandei um show clock, ele mostrou aqui o relógio. Tudo bem? Eu posso entrar, pessoal, no modo de configuração global do dispositivo, né? Dando aquele configure terminal, sim, né? Conft. Ou fazendo um configure terminal, a mesma coisa, né? Ele entra também no dispositivo. Como é que a gente faz isso aqui usando Python? Existe uma função pronta chamada config mode, onde eu posso chamar o modo de configuração global. E aí, quando eu quero sair desse módulo, eu uso a função exit config mode. Então, note que eu estou chamando a função config mode para entrar no modo de configuração global. Depois eu estou mostrando o prompt, né, para a gente ver que realmente a gente está no modo conft, né, vai ter que aparecer isso aqui. Depois eu estou saindo desse modo de configuração global e eu estou dando de novo um find prompt para mostrar em que modo eu estou. Então, se eu estou no modo de configuração global, igual eu estou aqui e dou um exit, eu volto para onde? Para o modo de configuração privilegiado. Então, vamos mudar esse código. Então, ele entrou no modo de configuração global, depois eu mandei printar, realmente entrou. Aí eu saí, mandei printar de novo, né, o prompt. E aí mostrou o modo de configuração privilegiado, como a gente já havia previsto. A gente pode mandar também, pessoal, com a função send config set, vários comandos, né, para um conjunto de configurações, né. Nesse caso aqui eu criei uma configuração chamada cfg, fazendo uma chamada à função send config set, né, com essa conexão que a gente criou anteriormente. E aqui eu estou enviando vários comandos juntos, ó. Estou criando uma interface loopback com este endereço IP e estou ligando a interface. Mesmo modo, eu estou criando uma outra interface loopback com este endereço IP. Então, se eu rodo esse comando, eu vou ver aqui mais interfaces nesses dispositivos, né? A gente percebe que a gente não tem interfaces aqui. Nós não temos interfaces de loopback, né? Mas, a partir do momento que a gente roda esse comando, quando ele dá um print na configuração, ele entrou no modo de configuração global, criou a interface 1, loopback, deu esse endereço IP, ligou a interface. Depois criou a interface loopback 2, deu o IP 2222 para ela, né? Classe A, né? Classe 1/8, né? 255.0.0.0 e ligou a interface. Então, se a gente olhar aqui agora, a gente até recebe aqui no terminal do roteador que a gente teve duas interfaces que passaram a ser up, né? Se eu der o show interface brief aqui pra gente ver, interface brief, a gente vê que agora a gente tem as duas loopbacks, né? E as duas foram ali colocadas de forma manual, o endereço IP também tudo certo. Note, pessoal, que a gente enviou aqui um pack de configurações, né, para configurar duas interfaces. E assim a gente pode administrar o switch, né? Eu posso salvar configurações, né? Eu coloquei aqui até tá comentado, porque eu posso salvar a conexão. Só para mostrar para vocês, porque eu comentei isso aqui, eu vou habilitar aqui o debug IP SSH, pra gente ver, né, aqui que as informações, né, quando a gente roda uma célula aqui, né, então vou mandar aqui para salvar. A gente recebe logs aqui, né, de pacotes SSH recebidos, né, e ele mostra aqui o comando, né, então save config, ele faz aquele WR, né, o write, que é a cópia do que está na memória RAM para a memória de startup config.
Então ele faz isso pra gente, né? Se a gente for perceber, é a mesma coisa que a gente faz esse comando aqui, né? O write. Ele faz a configuração, né? Sair da memória RAM e ir lá para a memória de inicialização do dispositivo. Para finalizar, pessoal, a gente pode desconectar, né? Fazer o disconnect da conexão. Antes disso, né? A gente só vai aqui olhar usuários, né? Show users. A gente vê quem está conectado aqui via VTY, né? Então tem um usuário chamado admin conectado aqui deste IP 92.168.4. Esse IP é o endereço da minha máquina local, né? Como é que a gente pode ver isso, né? Se eu vier na minha máquina local, criar uma nova aba, vou fazer um config aqui pra gente ver que este IP é exatamente o IP da minha interface aqui sem fio que está conectada nesse momento. Tem várias interfaces aqui. Vamos achar ela. Exatamente essa em 0. O IP 92.168.0.4. Ou seja, minha máquina hospedeira aqui que eu estou fazendo os testes, né? Então, existe aqui no meu R1, com o comando show user, né? A gente vê show users, a gente vê quem está conectado. Então, a gente vê que é um acesso via remoto pelas linhas VTY, usuário admin dessa localização, né? Então, quando eu faço um disconnect aqui, a gente está recebendo logs aqui, né? No SSH. Eu vou desligar os logs. Então, no debug, IP, SSH. Vou dar uma olhadinha nos users, show users. A gente não tem mais nenhum usuário conectado, até porque a gente fechou a conexão. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente aprendeu, então, primeiro, como configurar o dispositivo R1 aqui, para poder receber o endereço via DHCP na sua interface Giga 00 aqui que está conectado numa cloud, no dispositivo de rede. E depois, como a gente usa o NetMicro, a gente configurou aqui no dispositivo R1, né, uma seção de linhas VTY para poder acessar remotamente. A gente criou um usuário admin com privilégio 15 aqui, para poder ser usado, né, para poder fazer o acesso remoto. E depois a gente viu um código aqui, né, no NetMicro. Como a gente baixa o NetMicro, eu usei o Jupyter Notebook para a gente poder fazer da minha máquina hospedeira aqui, que eu estou usando, para ele acessar o dispositivo, né? Então a gente viu como é que a gente pode inserir a senha usando o GetPass, como a gente pode abrir a conexão para aquele dispositivo via SSH, como a gente pode enviar comandos únicos, ou uma lista de comandos a serem enviados, onde a gente envia vários comandos, né, ao mesmo tempo, como a gente pode entrar, sair do modo de configuração global, como a gente pode enviar um pack de configurações. Imagine que eu quero configurar uma interface, as interfaces daquele roteador. Então eu posso criar um pack de configurações para enviar tudo de uma vez, né? A gente viu como é que a gente salva isso na memória do dispositivo, né? Sai da running config e vai para startup config. E a gente viu como é que a gente fecha a conexão. Então, a partir desse exemplo, pessoal, a gente pode fazer a administração dos nossos dispositivos. Espero que vocês tenham gostado, entendido como o NetMicro funciona, como ele habilita a administração remota ali de uns dispositivos de rede e permite a automação da rede. Espero que vocês tenham gostado, curtido e até a próxima.